Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente, obrigado aí pela preferência de sempre. E é o seguinte, eu estava procurando aqui uma forma de fazer algum conteúdo que fosse legal, algum conteúdo que tivesse constância, um conteúdo que tivesse conteúdo. Aí eu pensei, pô cara, eu gosto de história, vou falar de história, mas eu já assisto o Eduardo Bueno, que conta a história do Brasil. Então eu resolvi que não falaria de história do Brasil, eu faria séries temáticas sobre história. E a primeira série, combinando com o clima que o Brasil vive hoje aí, né? Eu vou começar uma série chamada Grandes Revoltas e Revoluções. Então vamos começar a série. Eu vou até criar uma vinheta para essa série. Vamos lá! Eu escolhi para o primeiro episódio dessa série a revolta do encouraçado Potemkin. A grande revolta do encouraçado Potemkin, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros talvez conheçam, porque tem um filme com esse nome, um filme feito na União Soviética em 1925, que conta a história da revolta do encouraçado Potemkin. Conta a história. O filme não conta a história da forma como ela foi exatamente, ele dá uma romantizada. Mas enfim, quem já viu o filme O Encoraçado Potemkin vai ter uma certa vantagem. Quem não viu, por favor, assista, isso é cultura básica, todo mundo devia ter visto esse filme já. E a maior parte de vocês eu sei que não viram o filme, não conhecem a história, nunca ouviram falar, então vamos começar do começo. O Encoraçado Potemkin é um encoraçado, um navio com uma couraça de metal para resistir às balas de canhão, e que se chamava Potemkin. Potemkin era o nome de um príncipe lá, russo, que o governo resolveu homenagear, enfim. 1895, a Marinha Russa resolveu construir um navio grande, um navio que fosse enorme, com os canhões, uma coisa bem apavorante, coisa e tal, e começou a produzir navios de grande porte, porque a Rússia se sentia meio que cercada, né, de todos os lados, como continua estando até hoje. 1895 começou o plano para construir um navio desses. E aí, por conta de várias discordâncias, várias brigas e coisa e tal, o planejamento do navio demorou até 1897. Aí ele foi construído e coisa e tal. E no ano de 1900 ele foi lançado na água. Colocado na água, começou a ser carregado com as coisas que ele ia usar para navegar. E ele foi colocado na frota russa do Mar Negro. Aquele mar ali que tem na Rússia, perto ali da Turquia, que separa a Rússia da Turquia, e o grande objetivo desse navio e da frota toda a qual ele pertencia era justamente fazer frente ao poder dos turcos no Mar Negro. Vai aparecer um mapa aí, eu não vou ficar explicando como é que funciona esse negócio de geografia. O caso é que começaram a montar o navio, montaram a tripulação, aquela burocracia toda, uma trabalheira, e aí em janeiro de 1905, finalmente o Potemkin ganhou as suas torres de canhão e estava pronto para navegar os mares. Bom, o que estava acontecendo na Rússia em 1905? O principal fato era a guerra russo-japonesa, que começou em 1904. Uma guerra entre a Rússia e o Japão. O Japão era aquele paizinho pequenininho da Ásia que ninguém dava bola, porque afinal de contas, até ali, toda a história do mundo tinha sido dominada pelos brancos, né, pelos europeus. Como é que um povinho amarelo lá da Ásia vai querer ter poderio, né, e tal? E aí a Rússia, ela tinha interesses na China, na Manchúria, na região norte da China, que faz fronteira ali com a região leste da Rússia. E o Japão também tinha interesse ali. Muito mais do que isso, o Japão queria a Coreia, a península da Coreia. E eles começaram a disputar espaço. O interesse dos russos na Manchúria, no norte da China, na verdade era bastante prático. É que os russos tinham um porto em Vladivostok, vai aparecer no mapa aí, em Vladivostok, e esse porto só funcionava no verão. Ele não conseguia funcionar no inverno porque a água congelava. Aí os chineses emprestaram um porto, fizeram ali um leasing de um porto para os russos, em Port Arthur, né? E isso meio que abalou os interesses japoneses na região, porque eles temiam que a Rússia tivesse mais influência na China que eles queriam ter, né? E eles entraram com um acordo. Tudo bem, russos, vocês ficam com o norte da China, e nós vamos ficar com a península da Coreia inteira. Aí os russos não queriam, os russos queriam a Coreia do Norte, basicamente, a partir ali daquele paralelo.
naquele meridiano, eles queriam ficar com o que hoje é a Coreia do Norte. Os japoneses não concordaram e explodiu uma guerra. E aí essa era a guerra russo-japonesa que vinha desde 1904, os caras estavam lutando e coisa e tal. Incrivelmente, os japoneses estavam dando um pau nos russos, que a Rússia era um país agrário, muito atrasado, tinha grandes desigualdades sociais, era um país no qual a elite se locupletava enquanto o povo passava muita dificuldade. Ainda bem que a gente não conhece mais países assim no mundo de hoje, né? E foi nesse contexto que o governo russo lançou o Potemkin no mar. E aí tinha um problema adicional causado pela guerra, que era o seguinte: os oficiais mais sábios, mais experientes da marinha russa tinham sido mandados lá para o Oriente para suprir a frota do Pacífico, para a guerra contra os japoneses. Então, na frota que ficou lá no Mar Negro, eram oficiais menos experientes, eram recrutas, os marinheiros eram recrutas, novatos. Então já tinha um probleminha de disciplina ali acontecendo. Os oficiais eram gente nova que ganhou ali seu cargo de oficial muito rápido, muito cedo, não tinham nenhum tipo de tarimba para o negócio e tal, então eles ficavam arrotando poder, cagando na cabeça dos marinheiros, já criava um clima meio pesado. E o governo russo tinha um problema adicional, que é um problema que nós brasileiros não conhecemos, é claro, talvez vocês nem entendam eu contando para vocês isso, mas assim, o governo russo, ele gastava muito com palácios, ele gastava muito com grandes obras, ele gastava muito dinheiro naquilo que importava para os governantes e não dava atenção para o povo, para os pobres, para os trabalhadores. E na marinha russa isso acontecia também. Então eles gastaram um dinheirão construindo o Potemkin, com aquele monte de canhões, um navio grande com uma couraça de metal que aguentava tiros de canhão, uma couraça, um modelo criado pela Krupp, né, uma fábrica alemã, um troço fantástico de primeiro mundo, mas eles pagavam um salário de fome para os marinheiros. E aí, na noite de... Deixa eu ver a data, eu já esqueci a data, mas eu... tô lembrando bastante coisa para minha memória fraca, né, nesse vídeo. De 29 de junho... Não, desculpa. 27 de junho de 1905, os cozinheiros do Potemkin foram tentar servir um borscht. Borscht é uma sopa russa, eu já tomei borscht. A sopa é bom negócio. Só que o borscht que eles estavam fazendo para os marinheiros do Potemkin estava sendo feito com carne podre, que chegava a ter, assim, larva de mosca caminhando. E os marinheiros ficaram levemente pé da vida. Pô, os caras gastaram uma dinheirama no navio. Os caras gastavam uma dinheirama com caviar, com comida de primeira qualidade, lagostas, né? Tem alguns países aí que botam comidas de luxo, caviar, lagostas para os seus magistrados e fazem os seus trabalhadores da base comerem carne podre. Pô, ainda bem que a gente está falando da Rússia e não de um país como o Brasil, que é um país que não faz isso. Tava lá com carne podre e os caras disseram: a gente não vai comer isso aí. Vocês gastam uma fortuna nessa porcaria aqui e querem nos dar comida podre e querem que a gente vá lutar numa guerra ainda para os interesses dessa elite e vocês vão se catar e não sei mais o que. E era 27 de junho de 1905. E assim explodiu a revolta do encoraçado Potemkin. Não, mentira, desculpa. Não foi assim que explodiu a revolta. É que os caras reclamaram da comida. Os oficiais, muito sensíveis, como sempre, resolveram fuzilar os líderes dessa pequena revolta em torno da comida. E nessa hora aconteceu uma coisa mágica. Um dos marinheiros, chamado Vakulinchuk, gritou para os fuzileiros e chamou a atenção deles para o fato de que eles são pobres, pessoas do povo, iludidos com pequenas vantagens para fazer o trabalho sujo da burguesia, para fazer o trabalho sujo da elite. E os fuzileiros daí criaram essa consciência de classe. Pegaram suas armas, não fuzilaram os marinheiros e se juntaram à revolta. Infelizmente, algum oficial, ou talvez tenha sido um fuzileiro pelego, matou o Vakulinchuk. Aí começou a revolta mesmo. Os caras jogaram oficiais no mar, mataram o capitão, fizeram o escarcéu, tomaram o navio. Porque os marinheiros tinham consciência de que eram eles que tocavam o navio. Os oficiais podiam dizer que era eles que comandavam o navio, o capitão podia dizer que sem ele o navio não andava, mas na verdade quem fazia os motores rodarem, quem operava os canhões, as torres do navio, eram os marinheiros. Então os marinheiros continuaram fazendo isso, só que sem ninguém para mandar neles, ninguém para cagar na cabeça deles. Eles pegaram o controle do navio e saíram assim, gloriosamente, em direção a lugar nenhum, na verdade, né? Eles foram em direção ao porto de Odessa, que era o porto ali mais perto,
para pegar comida, suprimentos e enterrar o coitado do Vakulinchuk. A Marinha Russa mandou um torpedeiro, lá, um naviozinho menor lá chamado Ismail, para tentar deter o Potemkin, mandar os caras se render. A tripulação do Ismail se revoltou também, começou a se ter um temor que outros navios se juntassem à revolta. E aí vai e vem, e na noite do dia 27 ainda, ou no dia 28, enfim, eles chegaram em Odessa. Bom, quem é que estava comandando o navio? Era um comitê de 25 marinheiros. Seja como for, eles chegaram em Odessa, dia 29, para enterrar o Vakulinchuk, porque a ideia deles não era causar uma revolução. Embora a Rússia, em 1905, estivesse passando por várias revoltas, teve o Domingo Sangrento, teve várias revoltas do povo que já não aguentava mais toda aquela pressão econômica, a fome, para sustentar uma guerra lá no Oriente por interesses que não eram os interesses do povo russo. Mas embora tivesse esse clima todo, a ideia dos marinheiros é enterrar o Vakulinchuk, pegar uns suprimentos e se mandar para algum lugar. Bom, o que eles fizeram? Eles foram enterrar o Vakulinchuk. E aí começou a juntar povo. E a coisa virou movimento, E o povo já estava revoltado, começou a usar aquele enterro como uma espécie de catalisador para a revolta popular. E o governo, com aquela civilização maravilhosa que só os governos absolutistas têm, resolveu que aquela manifestação tinha que ser dissolvida a bala. E aí, claro, começou uma grande batalha nas ruas, e quebra-quebra, e pá, e comícios, e mais revoltas, e a cidade virou um caos. E aí, quando as Forças Armadas abriram fogo contra a população, esses vários conflitos que aconteceram pelas ruas de Odessa, eles foram resumidos em uma única cena do filme do filme O Encoraçado do Potemkin, que é a famosa cena da escadaria. A cena da escadaria pode não ser bem verdade, mas foram vários conflitos desses aí de rua entre o exército e as pessoas. E aí os marinheiros disseram o seguinte: pô, vocês vão atirar no povo? Vão atirar na mãe de vocês. Pegaram o canhão do navio, os canhões do navio, que eram vários, e atiraram contra o teatro da cidade, e atiraram contra prédios da cidade. E aí o exército e o governo ficaram assim um pouco encagaçados. E o fato é que os marinheiros conseguiram embarcar de volta, tinham enterrado o companheiro deles. E aí eles saíram de Odessa e foram para a Romênia, para o porto de Constanta, né? Decorei o nome, Constanta. É fácil falar os nomes em romeno, porque o romeno é uma língua latina que nem o português. Mas enfim, eles foram para Constanta, chegaram lá, e aí os caras tinham uns naviozinhos e o governo local se recusou a receber eles, se recusou a deixar eles pegarem comida, então eles voltaram para a Rússia, ali para a Crimeia, a região que hoje é a Ucrânia, mas a Rússia já invadiu também, e está aquela briga entre a Ucrânia e a Rússia hoje, mas enfim, foram ali para o porto de Teodósia, Feodósia, enfim, não sei como é que se pronuncia o nome daquela coisa, e lá o governante local, lá o cara deixou eles pegarem comida. Eles pegaram comida, mas com a condição de que fossem embora. E aí eles saíram dali e voltaram para Constanta. E lá em Constanta, eles resolveram sair do navio. As condições eram as seguintes. O Potemkin teria que desarmar os canhões dele, baixar a bandeira russa, colocar a bandeira romena e entrar pacificamente. Os marinheiros deveriam desembarcar desarmados. Aí o líder do comitê, o Matsushenko, ele pegou e disse o seguinte: não, senhor. Pegou e mandou afundar o navio. Pá, afundou a porcaria do navio. E aí o que aconteceu com os marinheiros e com o navio? Os marinheiros se dispersaram. Alguns foram presos, outros foram mortos, alguns escaparam, outros se exilaram. E teve até um pequeno grupo de marinheiros que ficaram ali escondidos pela Europa, meio que fugindo e tal, e que depois, 12 anos depois, quando teve a Revolução Socialista na Rússia, voltaram para a Rússia como heróis, porque afinal de contas eles tinham sido precursores da grande revolução. O navio ficou afundado, as autoridades russas chegaram até ali, puxaram o navio de volta para cima d'água, levaram para a Rússia, tentaram remontar ele, ele chegou a haver algum tipo de ação na Primeira Guerra Mundial. Claro que depois da revolta ele não continuou se chamando Potemkin, ele começou a se chamar Panteleimon, é um nome em homenagem a São Pantaleão, um santo de alguma coisa que eu não sei o que é. Mas enfim, o Panteleimon, que é o Potemkin renomeado, ele teve alguma ação na Primeira Guerra Mundial. Depois, durante a Revolução Russa, ele não tinha quase nenhum valor militar, porque ele mal conseguia boiar. Tá? Ele já era um navio velho, não era um navio bom para combate, mas ele tinha um significado histórico, um significado simbólico. Então ele trocou de mãos entre os russos brancos, antissocialistas, anticomunistas, e os comunistas, né, do outro lado, começaram a tirar um do outro navio, mas no fim das contas ele estava totalmente imprestável
e acabou sendo desmontado nos anos 20 pelo governo soviético. E aí, em 1925, teve esse filme, feito a mando do governo soviético pelo diretor Sergei Eisenstein, que foi o grande diretor da primeira fase do cinema soviético. E esse filme tem algumas falsificações históricas, talvez alguns exageros históricos, né? Porque quando a gente vê a história do Encoraçado Potemkin, a gente pensa que se trata de uma revolta comunista, de um prelúdio da Revolução Socialista de 1917. Isso porque a historiografia russa, e ignorantemente a historiografia de quase todo mundo, tentaram nos vender essa ideia. Basicamente porque tem um baita de um filme, um ótimo filme mudo, esse filme de 1925, que retrata a revolta do Encoraçado Potemkin como uma revolução comunista em miniatura. Mas, na verdade, a maior parte dos marinheiros não era comunista. Tinha socialistas de todos os tipos, gente de esquerda, tinha anarquistas no meio. Eu acho que nenhum deles era realmente fã das teorias que depois embasariam a Revolução de 1917. Mas a narrativa que nos foi vendida através do filme, e aí preguiçosamente o resto de todos os historiadores e professores de história e tudo mais pegou, é de que o Encoraçado Potemkin foi um prelúdio, né, daquela revolução, tem um link direto com a Revolução do Lenin, o que não é verdade. A revolta do Encoraçado foi uma revolta de trabalhadores, de gente pobre, sem grandes profundidades ideológicas. Marinheiros não eram estudiosos, marinheiros não eram universitários esquerdistas, marinheiros eram trabalhadores de mão calejada, pessoas que se revoltavam não porque tinham lido Marx, mas porque tinham uma consciência de classe formada na dificuldade que eles passavam, no quanto eles eram pisoteados pelas pessoas da elite, que eram os oficiais, os capitães, pessoas vindas de classes sociais mais altas. E essa, no fundo, é a grande beleza da revolta do Encoraçado Potemkin, dessa história toda, dessa história que deveria nos inspirar e deveria nos servir para reflexão. O Brasil teve uma história parecida que foi em 1910, a tomada do navio Minas Gerais durante a revolta da Chibata. E eu vou até colocar o link aqui do vídeo do Eduardo Bueno sobre essa revolta, ele que conta essa história de forma virtuosa, né? E eu não poderia tentar me comparar com ele, mas eu resolvi contar a história dos russos e a história dos brasileiros. Está aí o link, como eu disse. E é uma história que não deveria servir tanto de bandeira para partido A, partido B, comunistas, anarquistas. Deveria servir de inspiração para todos nós que somos pisoteados por governos que não pensam em quem está aqui embaixo. Claro que eu não falo do Brasil, porque o Brasil não tem esses problemas. E essa história, ela termina, a história realmente termina há não muito tempo atrás, 1987. Aonde vocês estavam em 1987? Dia 23 de outubro de 1987, eu fiz 6 anos de idade, foi meu aniversário de 6 anos, e no dia seguinte, dia 24 de outubro de 1987, morria Ivan Berchoff. Quem era Ivan Berchoff? Quem é Ivan Berchoff? Meus amigos, Ivan Berchoff era um velho que morava na Irlanda, em Dublin. Esse velho era um russo, imigrado. Era um velho russo de origem um pouco misteriosa, de passado obscuro, que chegou a ser preso 2 vezes pelo governo irlandês, sob suspeita de ser um espião soviético. Mas ele foi liberado, porque ele não era espião soviético. Ivan Berchoff morreu no dia 24 de outubro de 1987, aos 102 anos de idade, e era o último marinheiro sobrevivente da gloriosa revolta do Encoraçado Potemkin.